Deixa eu colocar aqui o nosso livrinho, né? Nós estamos estudando agora sobre os espíritos medianos, né? No livro O Céu e o Inferno. Semana passada nós estudamos sobre o Marquês de Saint-Paul, né? Foi muito interessante que ele veio, essa mensagem, né? Esse estudo do desencarne, né? Do passamento desse espírito, veio mostrar claramente para a gente a questão da sensação do corpo. Não sei se vocês estão lembrados, que ele falava sobre ele como duas pessoas. Ele está com sede, o espírito, né? Falando do corpo dele, ele que está com sede, ele que está com dor em tal local. Então, ele via o corpo, tinha essa evidência. Né? Então, muito interessante que veio complementar o nosso estudo. E ele tocou num assunto que eu achei assim, fiquei pensando, né? Ele teve, né, com aqueles que amam na terra, né? E coloca aqui, antes de morrer, tive a revelação do mundo que eu iria habitar. Possui evidência antes de morrer, tendo meus olhos ficado turvo durante a separação definitiva do corpo, as laços carnais era ainda muito forte. E teve um longo período de perturbação, né? Agora, o que me chamou, que eu achei interessante, ele falava o seguinte: provavelmente por um motivo providencial semelhante, é que os velhos, à medida que se aproximam do fim da vida, tem por vezes, não é sempre, né? Uma nítida lembrança dos menores detalhes da infância. Achei isso interessante. Ele tocou no outro assunto, né? Aqui que eu estava comentando com você, né? Ele tem sede, é preciso dar-lhe de beber. Ele tem frio, é preciso aquecer. Ele sente dores em tal região, etc. Quando se lhe dizia, mas é o senhor que tem sede? Ele disse, não é ele. Podemos distinguir aqui perfeitamente as duas existências. O eu pensante está no espírito e não no corpo. O espírito, já parcialmente desligado, considerava seu corpo como outra individualidade, que, a bem dizer, não era mais ele, ao seu corpo, então, que era preciso dar de beber, e não ao seu espírito. Esse fenômeno também pode ser observado em alguns sonâmbulos. Quando a pessoa se desliga muito do corpo, né, ela não morreu, ela ainda tem laços, aquele cordão dourado ainda está preso, né? Então, o sonâmbulo se vê também como se fosse outra pessoa, né? Então, é muito interessante essa colocação aqui também, me chamou a atenção, né? E perguntou como é que ele está lá no mundo, ele falou, não estou nem feliz nem feliz, né? Só que o meu estado é 1000 vezes preferível da encarnação terrestre, mas carrego ainda comigo as aspirações do verdadeiro bem e do verdadeiro belo. E minha alma não estará satisfeita, a menos que se eleve até os pés do seu Criador. Então, um espírito mediano, né, que eu acredito que a maioria de nós estamos nessas condições, né, e a gente vai ter muito trabalho, vai ter outras encarnações para a gente aí poder vencer as nossas dificuldades. Né? Alguém gostaria de fazer um comentário, fazer alguma pergunta sobre essa questão? Achei muito interessante o relato desse espírito. Né? Ninguém fica assustado porque está tendo lembrança da infância, não, viu? Por vezes, né? Não foi uma afirmativa. O Kardec colocou aí. Muito bem. Se ninguém tem nenhum comentário, eu vou pedir a Cláudia para ler o próximo irmão nosso, né? Espírito também mediano, o seu Cardon Médico. Também uma passagem muito interessante, vocês vão gostar. Senhor Cardon, médico. O senhor Cardon passara parte de sua vida na marinha mercante, na função de médico de um navio baleeiro, tendo ali adquirido hábitos e ideias um tanto materialistas. Indo viver na aldeia de Jota, exercia a modesta profissão de médico rural.
desde algum tempo, identificara em si mesmo uma hipertrofia do coração. Sabendo ser tal doença incurável, a ideia da morte o lançou numa sombria melancolia de que nada conseguia afastá-lo. 2 meses antes, aproximadamente, predisse o dia exato de sua morte. Vendo-se perto de morrer, reuniu a família ao redor para dizer o último adeus. Sua mulher, sua mãe, seus 3 filhos e outros parentes estavam juntos à volta de seu leito. No momento em que sua mulher tentou erguê-lo, prostrou-se, tomado de uma lividez azulada e olhos cerrados, pelo que pensaram que estivesse morto. Sua mulher, para ocultar tal cena dos filhos, colocou-se à sua frente. Após alguns minutos, ele reabriu os olhos e, com a fisionomia, por assim dizer, iluminada, tomou uma expressão de radiosa beatitude, exclamando: ó meus filhos, como é belo, como é sublime! Ó, a morte, que benefício! Que coisa suave! Eu estava morto e senti minha alma elevar-se bem, bem alto. Mas Deus permitiu-me voltar para vos dizer: não temais a morte, ela é a libertação. Não posso descrever a grandiosidade do que vi, nem as impressões que experimentei. Mas vós não o compreenderíeis. Ó meus filhos, conduzi-vos sempre de maneira a merecer essa inefável felicidade que é reservada aos homens de bem. Vivei segundo a caridade. Se tiverdes alguma coisa, dai uma parte àqueles a quem falta o necessário. Minha querida mulher, deixo-te numa situação ingrata. Devem-nos dinheiro, mas te suplico, não atormentes os que nos devem. Se estiverem em dificuldades, espera que possam pagar. E àqueles que não puderem fazê-lo, perdoa-lhes a dívida. Deus há de te recompensar por isso. E tu, meu filho, trabalha para sustentar tua mãe, sendo sempre um homem honesto e nada fazendo que possa desonrar a nossa família. Toma esta cruz que era de minha mãe. Não a deixes nunca e que ela te lembre sempre de meus últimos conselhos. Meus filhos, ajudai-vos e sustentai-vos mutuamente. Que reine entre vós a harmonia. Não sejais vaidosos ou orgulhosos. Perdoai aos vossos inimigos, se quiserdes que Deus vos perdoe. Depois, fazendo seus filhos aproximar-se, estendeu suas mãos sobre eles e os abençoou. E seus olhos se fecharam, dessa vez para sempre, mas sua fisionomia conservou uma expressão tão imponente que, até o momento em que foi enterrado, uma multidão veio contemplá-lo com admiração. Esses interessantes detalhes nos foram transmitidos por um amigo da família, o que nos levou a supor que uma evocação pudesse ser instrutiva para todos e também útil para o espírito. Então, só chamando a atenção, não é o espírito que está falando, é um relato de quem viveu o desencarne, né? Um amigo da família, né? Então, muito interessante. Ele teve
teve dois momentos ali. O momento que ele se eleva, né? Provavelmente ele recebeu instruções do alto em favor da família, né? Ele foi ali quase que um médium, né? Aí vocês vão poder entender isso agora com mais clareza. Então, ele teve essa graça de poder dar uma mensagem elevada para os familiares antes dele ir para a verdadeira vida espiritual. E lembrando, né, o Sérgio Felipe sempre lembrando, cor azul, ficou azulado, corre para o pronto-socorro. Não é uma boa cor, né? Eu lembro do Sérgio Felipe brincando com a gente, falando sobre isso, né? A Nilza, que é enfermeira, deve saber, né? Cor azuladão é hora de socorro. Nós vamos Cianótico. Oi? É cianótico, fica tudo roxo, já pode correr. Corre mesmo. O Sérgio Felipe é que brinca sobre isso. Então, vamos agora ver a conversação com o Espírito, né? Número 1, evocação. Estou perto de vós. Número 2, contaram-nos sobre os seus últimos instantes, que nos encheram de admiração. Teria bondade de descrever, tanto quanto possível, o que viu no intervalo do que se poderia chamar suas duas mortes? Aí tem uma nota de rodapé 195. São os dois momentos, né? O momento antes, né, que ele transmite uma mensagem para a família, né? E a morte. Finalmente, a morte derradeira, né? Aqui o nosso querido Paulo Henrique de Figueiredo vai dar a explicação atualizada para nós. Nota de rodapé 195. O senhor Carson descreve o que hoje se chama EQM, experiência de quase morte, expressão criada pelo médico Raymond Mood Jr., ocorrida próximas da morte em situações de intenso perigo ou após a ressuscitação de morte clínica. Depois de 1950, com a utilização de técnicas modernas de reanimação, cresceu o número de relatos. Atualmente, diversos estudos científicos estão em curso para a compreensão do fenômeno. O diálogo de Kardec com este espírito demonstra como o espiritismo será uma contribuição inestimável para o progresso da ciência. Notas do editor. Interessante, né? Poderíeis vós compreender o que vi? Não sei, porque eu não encontro expressões capazes de tornar compreensível o que eu pude ver durante alguns instantes em que me foi possível abandonar o corpo. 3. Sabe onde esteve? É longe da Terra, num outro planeta ou no espaço? O espírito não entende as distâncias da mesma forma que as considerais. Levado não sei por que agente maravilhoso, eu vi o esplendor de um céu como apenas em sonhos poderia haver. Esse passeio, através do infinito, ocorreu tão rapidamente que não posso dizer com precisão o tempo nele gasto por meu espírito. Vou fazer um comentário. Você pode ver que no mundo espiritual a noção de tempo é completamente diferente da noção do tempo que nós temos aqui, né? Porque o tempo passa a ser uma variável que você pode modificar, coisa que aqui a gente não consegue adiantar o tempo nem atrasar o tempo. Mas em algumas dimensões isso é possível, coisa que eu estou estudando agora, eu não tenho a menor ideia, é uma matemática avançadíssima, uma física avançadíssima, que o tempo entrar como uma variável, ou seja, a gente sabe que a velocidade do pensamento ela é muito maior do que a velocidade da luz. Pensou, está lá, né? Quase instantâneo. Então, é muito interessante ele como espírito mediano, fala assim, eu não sei, eu sei que eu estive lá. Né? Então, isso algumas vezes a gente vê alguns relatos nos estudos que o espírito não consegue realmente trazer clareza em relação a isso. Né?
Nem nós temos condições para entender isso também, porque no ambiente que nós vivemos, né, como encarnados. Número 4. Desfruta atualmente da felicidade que entreviu? Não. Bem, eu não, bem que eu queria poder dela desfrutar, mas Deus não me pode recompensar assim. Revoltei-me muitas vezes contra os pensamentos abençoados que meu coração ditava, e a morte parecia-me uma injustiça. Médico incrédulo, eu havia adquirido na arte de curar uma aversão contra a segunda natureza, que é nosso impulso inteligente, divino. Isso é intuição. A segunda natureza é quando a gente intui as coisas, né? E isso vai crescer cada vez mais com a nossa evolução espiritual. Nós estamos hoje num mundo muito egoístico, né? Nós vamos cair num mundo mais intuitivo, mais amoroso. Mas a gente ainda nega essa segunda natureza, infelizmente. Para mim, a imortalidade da alma era uma ficção apropriada para seduzir as naturezas pouco elevadas. Temia o vazio, no entanto, porquanto amaldiçoei muitas vezes esse agente misterioso que fere sempre e sempre. A filosofia confundira-me os sentidos sem me fazer compreender toda a grandeza do eterno, que sabe compartilhar a dor e a alegria para o aprendizado humano. Crescendo, né? 5. Por ocasião da sua verdadeira morte, pôde logo reconhecer o estado em que se encontrava? Não, só me reconheci durante a transição que meu espírito sofreu ao percorrer os ambientes etéreos. Logo após a morte real, não. Foram necessários alguns dias para que despertasse. Deus concedera-me uma graça, pela razão que vos explico agora. Minha incredulidade inicial não mais existia. Antes de minha morte, eu já passara a acreditar, uma vez que, depois de haver investigado cientificamente a matéria pesada que me fazia definhar, eu encontrara esgotadas as razões terrestres, apenas a razão divina que me inspirava e consolava, tornando minha coragem mais forte que a dor. Passei a bendizer o que antes amaldiçoara. O fim parecia-me uma libertação. A ideia de Deus é grande como o mundo. Oh, que suprema consolação na prece, que proporciona emoções indescritíveis. Ela é o elemento mais seguro da nossa natureza imaterial. Por ela compreendi, acreditei firmemente, soberanamente, e é por isso que Deus, considerando minhas boas ações, houve por bem recompensar-me antes que terminasse a minha encarnação. 6. Poderíamos dizer que se encontrava morto na primeira vez? Quando ele passou por aquele estado que ele ficou zoado, né? Sim e não. Tendo o espírito deixado o corpo, naturalmente este último feneceria. Retomando a posse da minha morada terrestre, no entanto, a vida retornou ao corpo, que passara por uma transição, um sono. 7. Nesse momento senti os laços que o prendiam ao corpo? Sem dúvida.
O espírito tem um laço difícil de desatar. É preciso o último estremecimento da carne para que ele retorne à sua vida natural. Aí tem uma nota de rodapé 196. E o Paulo Henrique diz assim na 196. Assim se explica a possibilidade do fenômeno de EQM, experiência de quase morte, pois, quando da morte clínica ainda não ocorreu o rompimento do laço fluídico entre o perispírito e o corpo, o que caracterizaria a morte em definitivo? O procedimento de ressuscitação faz o espírito retomar a consciência física, podendo relatar sua experiência. É uma coisa interessante, né? A gente pensar um pouquinho. Tem alguns países que adotam a eutanásia, né? A possibilidade de uma pessoa que está com doença terminal, como se diz, poder decidir de abandonar a vida antes, né, dela naturalmente se findar. Perde-se muito com isso. A pessoa, esses últimos instantes, você vê como foi importante para esse espírito, né? Esse fenômeno de quase morte, onde ele deslumbrou, né, o futuro que ele poderia ter espiritualmente. E eu achei muito interessante isso. E tem pessoas, ele está sofrendo muito, né? Desliga os aparelhos, liberta, e você tira da pessoa essa oportunidade de uma reflexão mais profunda de como foi sua vida, de poder transmitir uma mensagem como esse Espírito transmitiu para sua família, né? Então a gente rouba dele toda essa possibilidade que nós estamos vendo aqui relatado, né? Então isso reforça ainda mais por que os espíritas não concordam com esse processo de eutanásia, né? Número 8. Como explicar que, por ocasião da sua morte aparente e durante alguns minutos, seu espírito tenha podido libertar-se instantaneamente e sem perturbação, ao passo que a morte real foi seguida de uma perturbação de vários dias? Parece-nos que, no primeiro caso, com os laços entre a alma e o corpo sendo mais vigorosos do que no segundo, o desligamento devesse ser mais lento, mas o que se deu foi o oposto. No primeiro instante, ele estava ainda muito ligado ao corpo, né? Na primeira, que chamaram aqui de primeira morte, né? Que estava naquele estado que a Nilza deu um nome técnico, né? E no momento que ele morreu mesmo, né? Que teve a morte cerebral, vamos dizer assim, que rompeu todos os laços, ele ficou perturbado, né? O que não ocorreu na primeira situação de EQM, né? Quase morte, né? Muitas vezes evocais um espírito encarnado e dele recebeis respostas reais. Encontrava-me na condição desses espíritos. Chamava-me Deus e também seus servidores diziam: Vinde. Eu obedeci e agradeço a Deus pela graça especial que me concedeu. Pude ver o infinito de sua grandeza e compreendê-la. Agradeço a vós que me permitistes, antes da morte real, ensinar aos meus, a fim de que tenham boas e justas encarnações. Interessante isso, porque a espiritualidade maior permitiu a ele transmitir uma mensagem para a esposa e para os filhos, extremamente consoladora, e preparando eles, ensinando os valores que vão ajudá-los, quando eles voltarem ao mundo espiritual, a estar em condições muito melhores, né? Se eles não tivessem essa visão espiritualista, essa visão espiritual, né? Quer dizer, vencer, né, o apego à matéria, né? Então ele diz, se alguém está te devendo e a pessoa não pode pagar, perdoa a dívida, ele ensinando essas coisas para que eles não sofressem, né? Esse apego à matéria que muito nos prejudica no momento do retorno à casa do Pai, né? Então, muito interessante essa colocação.
Número 9. De onde vinham as belas e boas palavras que o Senhor dirigiu à sua família após o seu retorno à vida? Era um reflexo do que eu tinha visto e entendido. E os bons espíritos inspiravam-me a fala e revigoravam meu semblante. Você viu que chamou muita atenção dele, do pessoal que participou do velório e tudo, a fisionomia dele, né? Semblante tranquilo, né? Isso foi a ajuda que ele teve, né, da espiritualidade maior. Isso trouxe reconforto para a família, né? Trouxe, vamos dizer assim, uma caridade moral imensa, né? Ele teve a oportunidade de fazer nos instantes finais da sua permanência aqui na Terra. Número 10. Que impressão acredita ter causado sua revelação nos assistentes e, em particular, em seus filhos? Marcante e profunda. A morte não mente. Os filhos, por mais ingratos que possam ser, inclinam-se diante da encarnação que se finda. Se pudéssemos percustar o coração dos filhos junto a um túmulo entreaberto, veríamos apenas sentimentos verdadeiros, tocados profundamente pela ação secreta dos espíritos que a todos sugerem os pensamentos. Tremei se tendes dúvida. A morte é a reparação, a justiça de Deus. Asseguro-vos ainda que, apesar dos incrédulos, meus amigos e minha família acreditaram nas palavras que pronunciei antes de morrer. Eu era o intérprete de um outro mundo. 11. O Senhor disse que não desfruta da felicidade em entrevista. Está infeliz, então? Não, pois do fundo de minha alma e de minha consciência eu já acreditava antes de morrer. A dor que nos constrange cá embaixo fortalece-nos para o futuro espiritual. Observai que Deus soube levar em conta as minhas preces e a minha crença absoluta nele. Estou no caminho da perfeição e chegarei ao objetivo que me foi permitido entrever. Orai, meus amigos, por este mundo invisível que preside vossos destinos. Esse intercâmbio fraterno representa a caridade. É uma alavanca poderosa que põe em comunicação os espíritos de todos os mundos. 12. Gostaria de dirigir algumas palavras à sua mulher e aos seus filhos? Rogo a todos os meus que creiam em Deus, poderoso, justo e imutável, na prece que consola e alivia, na caridade que é o ato mais puro da encarnação humana. Peço também que se lembrem de que se pode dar, mesmo que pouco. O óbolo do pobre é o mais meritório diante de Deus, que sabe que um pobre dá muito, mesmo que dê pouco. Ao rico é preciso dar muito e frequentemente para merecer tanto quanto o pobre. O futuro é a caridade, a benevolência em todas as ações, é crer que todos os espíritos são irmãos, olvidando todas as vaidades pueris. Família bem-amada, haverá rudes provas a enfrentar, mas todos devem aceitá-las corajosamente. Todos devem aceitá-las corajosamente, sabendo que Deus a todos vê. Dizei sempre esta prece: Deus de amor e de bondade, que nos dais tudo e sempre, concedei-nos a força que não recua diante de aflição alguma. Tornai-nos bons, mansos e caridosos, pequenos na fortuna e grandes no coração. Que nosso espírito seja espírita na terra, para melhor compreender-vos e amar-vos.
Que vosso nome, ó meu Deus, emblema de liberdade, seja o objetivo consolador de todos os oprimidos, de todos os que têm necessidade de amar, de perdoar e de crer. Cardon. Muito bom, Bonita, né, mensagem? muito bom. Gente, a gente está recebendo um tesouro. Não sei se vocês concordam comigo. Essas mensagens são de uma profundidade, né, para a gente que está aqui encarnado, passando pelos perrengues e tudo, para a gente não perder de forma alguma a nossa confiança em Deus, né, a nossa fé. Fazer o melhor que nós pudermos, né? Deus não exige da gente mais do que nós podemos dar. Ele coloca uma coisa que eu achei muito bacana, né? O óbolo da viúva, né? O óbolo do pobre, ele conta muito, né? Porque ele dá daquilo que às vezes é necessário para ele. E o rico precisa dar muito, muito, né? Para chegar próximo a esse desprendimento, né? Que a pessoa mais pobre de recursos materiais, muitas vezes são até mais caridosas, né? Muito interessante. A oração bonita também, né? Muito. Alguém gostaria de comentar, ressaltar algum ponto que vocês acharem interessante? Achei muito. Antônio, eu Muito gostaria de interessante. falar porque esses assuntos aí de EQM, né, que o Paulo ele atualizou, eu não sabia que eu não estou com o livro dele, né? Mas é muito interessante porque a gente vê muitos casos de EQM, já pessoalmente mesmo, e as pessoas sempre falam que todas elas quase vê a mesma coisa. Quando tá esse caso aí, ele realmente ele veio, se manifestou, falou com a família e foi, né? Mas tem outros que vêm, eles Foi. não, eles querem ir. Tem muitos que dizem que é tão bom, tão boa a sensação, que nem ele diz aqui, né? Esse médico aqui, ele não acreditava, né? Ele tinha a maioria dos médicos são assim, né? Tem coisas de acho que, mas está mudando, está mudando. Por isso que eu ia falar para você. Hoje a gente vê não só na eutanásia, como também na ressuscitação. A gente fica mais de quase uma hora em cima de um paciente que tá em parada. É isso que eu acho interessante, porque depois de 5 minutos a gente sabe que o corpo já morreu. Só que existe uma crença nesse momento tão forte que a gente acredita que aquele paciente vai voltar, vai voltar. E muitas vezes volta, Interessante. muitas vezes volta. E a gente fica assim, até é uma coisa de. Só quem trabalha na área da saúde, a gente vê muita coisa assim, por isso que a gente acredita mesmo no espírito, né? Não tem como não acreditar. A gente vê coisas assim muito interessantes, né, nessa área assim, que coisas que você se dá já por morto, de repente você tá lá, não vai, não vai, de repente volta. E depois a pessoa ainda relata: olha, eu queria ir, viu? Eu queria ir, que era muito bom. Eu estava me sentindo tão bem, mas aí teve um momento que ele teve que ter escolha. Ele escolher voltar, porque ele tem coisas ainda para cumprir, né? É muito interessante esse EQM. Tem muitos casos, assim. Quase morte, né? Experiência de É quase quase morte. morte. É experiência de quase morte, é mesmo. E essa fisionomia da morte, quando a pessoa vai bem, ela morre bem, ela passou por tudo que tinha que passar, realmente é verdadeiro.
eu passei com a minha irmã. Minha irmã sofreu, né? Você sabe, tudo que ela sofreu, ela, na realidade, foi um sofrimento muito grande o dela. E a gente às vezes até pensava, por que que ela saiu do coma? Ela já estava em coma, né? O médico já tinha falado para mim que ela não ia voltar, mas eu sentia que ela ia voltar. Eu conversava e eu falava para o médico, ela vai voltar, porque ela tá me ouvindo. Aí o médico fazia assim com a cabeça, virava dizendo não, e ela voltou. E aí, esses 6, 7 meses que ela ficou acamada, né, perdeu os dedos do pé por causa da septicemia, ela ficou sofrendo, né, na cama, com várias feridas, ferida sacral. Foi, assim, tenebroso. Mas eu ficava perguntando, ela está passando por isso porque é necessário. Você sentia isso, que ela tinha que passar isso. Eu ia, conversava com ela não conseguia falar, porque ela estava catráqueo, estava com sonda nasointeral e tudo mais. Ela foi assim, sabe? Sabe quando você vê uma pessoa que está em trabalho de espiritual? Quando ela morreu, Antônio, Muito interessante. você precisa ver, ela estava assim, quando ela estava acamada, ela estava muito abatida, muito acabada, e estava judiando até da gente, porque a gente fica sofrendo junto, né? Eu falava, Claro. meu Deus. Aí, quando ela morreu, no caixão, ela estava linda, todo mundo falava, Nilza, que roupa linda que você pôs nela? Eu falei, não, mas ela tá com um rosto lindo, um rosto de quem foi assim, de quem partiu, que fez tudo o que tinha que fazer. Ela era uma pessoa muito boa, minha irmã, ela ajudava muitas pessoas. Tinha seus defeitos, claro, né? Tinha, e a gente tem, né? Mas ela era assim, de uma gentileza, sabe, com as pessoas, ela ajudava muito os outros. Mas tinha aqueles probleminhas que todo mundo tem. Mas ela era muito orgulhosa, ela não queria muito mostrar que precisava dos outros, aquelas coisas, né? Que eu também tenho. E E quem não é? aí ela sofreu tudo isso, mas deu um expurgo, sabe? Minha irmã, que não é espírita, é da outra religião, ela disse, Nilza, ela está com os anjos em volta dela, porque ela está em um outro plano. Aí ela começou a falar de um jeito, falei, ela tá. Ela estava assim, o rosto lívido, parecia que já estava feliz. Eu É fiquei interessante contente com você ver isso, esse relato aqui, entendeu? né? Sim, Entendi. mexe Você com a viu esse gente, né? relato aqui, né? É interessante, Sim, esse relato muito aqui é interessante. muito. Eu fiquei pensando o que esse médico sentiu, porque quando ele fala aqui que suprema consolação na prece, que dá enternecimento, inefáveis, o que a gente sente na hora que você tá lá, né? Mudou até o pensamento dele, que ele não acreditava, né? Não acreditava na outra vida e já começou a acreditar. É muito interessante. Foi o sofrimento, né? Por isso que, assim, Sofrimento. essa luta, né, que as famílias têm, às vezes, de manter a pessoa, é de uma importância imensa. Vem reforçar isso para a gente, né? Sim, é Sabe? importante esse sofrimento, porque tá, tá purificando a pessoa, eu acredito, o corpo, né? E a pessoa fica mais livre para poder ficar melhor, né? Onde ela vai ficar, eu acho. Isso Eu aí eu tenho. falei muito. Falou, não, foi bom, um relato riquíssimo, viu? E a gente está trazendo, isso foi escrito no século XIX, né? Tem mais de 160 anos esse relato. Então dá para a gente ter uma ideia, né? Da importância disso. E quantos não conhecem ainda, né, essa verdade? Isso é uma verdade.
Muito interessante. Mais alguém gostaria de comentar? Está tranquilo, gente? É uma mensagem que pode se tirar muito para nós, né? Para que a gente fique firme e passe pelos perrengues com muita paz, né? E muita confiança no Pai. Né? Eu lembro da espiritualidade comentando com a gente, falando que assim, o corpo é o filtro da. E é uma grande verdade. Né? O nosso corpo é o filtro das nossas imperfeições, das nossas dificuldades. E que a gente aproveite, né, os perrengues sem se revoltar. Né? É importante não se revoltar. Passar por tudo com fé, com confiança, sem revolta no coração. É trabalhoso, mas é necessário, né, para o nosso crescimento espiritual. A gente viu tantas pessoas queridas, né, que a gente ama de coração, passando por esses perrengues, e que foram em paz também, graças a Deus. Muito bom, viu, o seu relato, viu mesmo. Atualiza, né, essas verdades trazidas por Kardec. Agora vamos conhecer o Eric Stanislas. Vamos começar? Falta ainda uns 18 minutinhos, dá para a gente começar. Eric Stanislas, Comunicação Espontânea, Sociedade de Paris, agosto de 1863. Quanta felicidade nos dão as emoções vivamente sentidas pelos corações. Você tirou. Calorosos. Quanta felicidade nos dão as emoções vivamente sentidas pelos corações calorosos. Ó doces pensamentos, que vindes abrir o caminho da salvação a tudo que vive, a tudo que respira material e espiritualmente. Que o vosso bálsamo derrame-se profusamente sobre vós e sobre nós. Que expressões escolher para traduzir a felicidade que experimentam os vossos irmãos de além-túmulo na contemplação do amor puro que une a todos vós? Ah, irmãos, como o bem está por toda parte, quantos sentimentos afetuosos, elevados e simples como vós, como a vossa doutrina, sois chamados a semear sobre a longa estrada que ainda tendes a percorrer. Mas, igualmente, quanto vos será concedido antes mesmo de terdes adquirido direito a tais bênçãos. Assisti a tudo esta noite, ouvi, percebi e aprendi, e também poderei, por minha vez, cumprir o meu dever, instruindo a classe dos espíritos imperfeitos. Escutai, eu estava longe de ser feliz, mergulhado na imensidão, no infinito. Meus sofrimentos eram tão mais intensos que eu não podia corretamente dimensioná-los. Bendito seja Deus que me permitiu vir a um santuário que os maus não podem adentrar impunemente. Amigos, como vos sou reconhecido, quantas forças pude aurir de vosso meio. Ó homens de bem, reuni-vos constantemente, aprendei, porquanto não poderíeis imaginar quantos frutos produzem as reuniões sérias de que participais. Os espíritos que ainda têm muito a aprender, aqueles que ficam voluntariamente inativos, preguiçosos e esquecidos de seus deveres, podem estar entre vós, seja por uma circunstância fortuita ou por outra razão. Impressionados vivamente por um choque terrível, eles podem, e é o que muitas vezes acontece, podem voltar-se para dentro de si, reconhecendo-se, enxergando finalmente a meta a atingir. Aí tem uma nota 197, que o Paulo Henrique diz assim: o espírito Eric descreve a vivência do arrependimento enquanto conscientização da alma de sua responsabilidade pelo sofrimento que enfrenta.
Ele volta para si mesmo e se reconhece, divisando a meta, que é o aperfeiçoamento e o retorno ao bem. Este caso exemplifica o item 11º do capítulo 8. Assim que se manifestam nele as primeiras luzes do arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. O capítulo 8 é o capítulo que fala das leis divinas, da justiça divina. Então, ele está chamando, né, para mostrar, no momento que as luzes do arrependimento, né, no dia que a gente se arrepende, Deus lhe mostra a esperança. Mas é o arrependimento verdadeiro, né? E ele passa a entender do porquê que ele está enfrentando aquela experiência de sofrimento. Que a gente receba sempre essa luz, né, gente? Fortalecidos pelos exemplos que lhes dais, vão então procurar os meios de sair do estado doloroso em que se encontram. Com uma imensa satisfação é que me faço intérprete das almas sofredoras, porque é a homens de coração que me dirijo, certo de ser ouvido. Aceitai, portanto, ainda uma vez, ó homens generosos, a manifestação de meu agradecimento particular e o de todos os nossos amigos a quem fizestes, talvez sem o suspeitar, tanto bem. Eric Stanislas. Eu só queria fazer um comentário. Esse esforço que nós temos feito juntos, né, de estudar, de fazer essas leituras, vocês sabem que nós não estamos sozinhos, né? Tanto aqui nesse estudo virtual, como também nos trabalhos presenciais feitos no nosso cantinho, as preleções, os trabalhos das reuniões mediúnicas, né? Muitas vezes um espírito está se manifestando, mas junto com ele tem muitos outros se beneficiando da comunicação dele, da orientação que o dialogador faz no coração, né, para ajudá-lo a sair daquele quadro. A gente não tem ideia do bem que é esse esforço. Se as pessoas percebessem, né, a importância desse esforço que nós estamos fazendo, muitos e outros estariam junto conosco aqui, aproveitando. Não cabe a gente julgar, cada um tem seu tempo, cada um. A gente sempre pode fazer o convite, né? Nada é obrigado, mas a importância da gente estar tomando ciência, né? Esse espírito veio agradecer em nome de muitos, e como ele estavam passando, e quando o arrependimento se fez, né, a esperança se abriu para esse coração, para esse irmão, né? Aí vem o guia do médium, né? O guia do médium transmitiu a seguinte mensagem: meus filhos, trata-se de um espírito que foi muito infeliz, porque esteve muito tempo desencaminhado. Agora ele compreendeu os seus erros, arrependeu-se e finalmente voltou os olhos para Deus que ele havia desprezado. Não é a sua uma posição, não é a sua uma posição de felicidade, mas ele por ela aspira, não sofrendo mais. Deus permitiu vir escutar-vos, para depois ir a uma esfera inferior para ensinar, fazendo com que progridam os espíritos que, como ele, deixaram de cumprir as leis divinas. É a reparação que lhe é pedida. Poderá agora conquistar a felicidade, porque essa é a sua vontade. Todos nós, isso é uma informação muito importante, o Paulo Henrique Figueiredo chama muita atenção para a gente nisso. Como é que é o processo nosso de evolução? Todos nós fazemos parte de uma família espiritual. Todos nós. Nós temos assim, fazemos parte de uma família. E essa família tem espíritos de muitas hierarquias, espíritos inclusive superiores, muito superiores a nós, já espíritos que já adquiriram muitas vezes até a pureza que nós almejamos. Então é como assim, o que sabe mais um pouquinho do que a gente vem até nós para nos ensinar. E é a responsabilidade nossa também
ensinar para aqueles que ainda têm algumas dúvidas em determinados itens. Essa é a corrente de solidariedade. É assim que a gente vai crescendo espiritualmente, um ajudando o outro. Por isso que a gente aprende no livro O Céu e o Inferno, nós aprendemos isso, a felicidade não é algo individual, é algo coletivo. E a gente junta essa família espiritual, à medida que a gente vai crescendo, eles também vão crescendo espiritualmente, essa é a verdadeira felicidade que a gente vai se encontrar. Quando a gente volta para o mundo espiritual, tem oportunidade de encontrar com essa família, de receber instruções dessa família, não dá para descrever, a gente não tem palavras, né? A gente não tem conhecimento para descrever a felicidade que é estar junto com essa família, né? Então, todo o esforço, como ele desce aos planos inferiores, né, para ir ajudar aqueles, né, que estão ligados a ele, que fazem parte dessa família, quanta luz, né, quanta oportunidade da prática do bem vão ter. Né? Isso o guia dele está explicando para a gente. Ele está nesse trabalho, né, uma reparação, porque a gente começa com arrependimento, né, depois tem expiação e depois tem a reparação. E a reparação é isso. Muitos de nós que estamos aqui estudando, aprendendo, nós estamos fazendo o nosso processo de reparação. Aquilo que a gente desvirtuou no passado, muitos de nós fomos religiosos, né? E pregamos coisas que não estavam corretas. E Deus deu a oportunidade da gente voltar e refazer aquilo que nós fizemos corretamente no passado. A gente tem notícias disso, não tem certeza, mas muitos de nós, muitos antigos padres, bispos, papas, etc., reencarnam em situações como médios e tudo, na oportunidade de reparar ideias falsas, né, que nós espalhamos ao longo de nossas encarnações. E essa é uma grande oportunidade que todos nós temos aqui. Né? Muito bem, gente. Eu não vou entrar no novo caso e a gente parar por aqui, para a gente poder ir aproveitando, né, bastante essas mensagens que são riquíssimas, muito úteis a todos nós. Né? Mais uma vez, eu pergunto para vocês, alguém gostaria de fazer uma pergunta, uma colocação, tirar alguma dúvida que possa ter? Né? E nós estamos agora no lado prático, né, desse livro, O Céu e o Inferno. A primeira parte é filosófica, nós trabalhamos, né, bastante, e agora nós estamos vendo a prática dessas verdades que nós estudamos na primeira parte desse livro. Espero que vocês estejam gostando e aqueles que estão no mundo espiritual estejam também aproveitando, né, para se fortalecer, né? Tranquilo, gente? Muito bem. Então vamos, né? Você quer fazer a prece de encerramento, Nilson? Posso fazer sim, Antônio. Viu? Maravilha. É muito bom estar estudando nesse momento aqui, né? Preenchendo o nosso coração. E agradecendo a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso amigo de todas as horas, e a equipe espiritual da nossa casa, que também nos fortalece o coração, dos nossos fundadores, né? Lembrar sempre deles, que deixaram uma casa para a gente frequentar. Pedir para que eles recebam também em seus corações a alegria de estar podendo contribuir com os que estão aqui na Terra. E assim, com o coração cheio de alegria, de ânimo, né? Unindo assim com todos que estão aqui, tanto encarnados como os desencarnados também, que estudam e também são consolados, possamos oferecer a oração do Pai Nosso ao irmão mais necessitado que porventura se esteja na sala 1 da nossa casa, nosso cantinho. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha a nós, Pai, teu reino. Seja feita a tua vontade, não a nossa. Assim na terra, como em todos os lugares conhecidos. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, nossas dívidas, assim também como perdoarmos os nossos ofensores, devedores. E não nos deixe, Pai, entregue às tentações e nos livras de todo e qualquer mal. Que assim seja, Pai. Boa noite.